Você já recebeu alguma mensagem, e-mail ou ligação de alguma empresa que você nunca teve contato e de repente já se perguntou como é que essa empresa conseguiu os meus dados? Se isso já aconteceu com você, fique com a gente, porque nós vamos falar sobre esse assunto e também te orientar de que maneira você deve agir nestes casos. O Clube de Negócios está no ar. Ele é administrador, advogado, especialista em direito digital e professor de pós-graduação na FIEP, Unicemp e também no Centro Europeu. Nós vamos conversar agora com o associado Hélio Abreu. Hélio, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Que agradeço, é uma honra. Hélio, se nós olharmos de 2008 para cá, nos últimos 10 anos, nós tivemos um avanço muito grande da tecnologia. Se a gente pensar que em 2008 ainda a gente mandava SMS, né? Sem dúvida. Mas com esse avanço, o que a gente não conseguiu foi um avanço para cuidar dos dados que às vezes a gente acaba fazendo um cadastro na internet e a gente é obrigado a colocar todas as nossas informações ali e a gente acabou não cuidando disso. Mas teve uma lei agora sancionada que está para vigorar, né? Que lei é essa? A partir de quando que ela entra em vigor? Bem, Adriano e associados, essa lei é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a lei número 13.709, ela foi sancionada agora, final de agosto, pelo presidente Temer, e entrará em vigor a partir de fevereiro de 2020, ou seja, todas as empresas têm 18 meses para se preparar e se adequar para essa nova lei. E essa nova lei, ela trata de dados pessoais como um todo. Dados pessoais, entenda número de login, IP de máquina, endereço, CPF, identidade, etc. E tem os dados sensíveis também, que são os dados como opção religiosa, opção sexual, credo, o próprio prontuário médico, que contém ali informações sobre saúde, são informações sensíveis. Então, essa lei ela vem exatamente para, primeiro, colocar o Brasil num contexto mundial, onde todos os países já estão criando as suas leis. Recentemente, agora em maio, foi sancionada a lei da proteção de dados pessoais na Europa. E a partir deste momento, o Brasil também criou sua própria lei nos moldes dessa lei europeia. E tem o objetivo de fazer com que todos os dados pessoais sejam tratados de maneira ética, segura e transparente para os seus proprietários, né? Bom, pelo que a gente viu ali, tem bastante coisa que as empresas vão precisar se adequar e entrar numa norma, e a gente pode pensar 2020, mas tá aí, tá muito rápido para chegar até 2020. Como que essas empresas devem agir para conseguir se adequar e cumprir todas essas normas da lei? Eu acabei de falar da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Eles tiveram 2 anos de período de vacância, que é esse período de adaptação, para que entrasse em vigor. Entrou em vigor em maio desse ano e 30% das empresas europeias ainda não estavam preparadas para atender essa demanda. Então, 18 meses é pouco tempo. Nós precisamos criar uma cultura de segurança da informação. Hoje, as empresas não tratam as informações com o devido sigilo. Eu vou dar alguns exemplos. O próprio Adriano começou a entrevista perguntando para vocês quantas vezes a gente recebe ligação de um fornecedor de um serviço que você nunca se cadastrou. Eu nunca fui cliente de tal operadora de telefonia e de repente recebo uma propaganda dessa operadora. O porquê que acontece isso? Porque hoje ninguém é dono de cadastro nenhum. Você faz o cadastro num site, normalmente o usuário não lê o termo de uso e a política de privacidade e ali tem que estar claro na política de privacidade quais são os cuidados que essa empresa vai ter que adotar com relação aos teus dados. Com essa lei, Adriano, passa a ter um critério a nível mundial de segurança de dados, onde você tem que ter transparência. Eu, como usuário, uma vez fiz o cadastro, eu tenho que, através de login e senha, ter acesso aos meus dados, saber como os meus dados estão sendo utilizados
E a partir do momento que eu não tiver mais interesse em manter essas informações naquela base de dados, eu posso me cadastrar ou através do login e senha solicitar a retirada de todo o meu histórico. E a empresa terá até 72 horas para atender esse pedido. Se não atender, existe previsão na lei de 2% de multa do faturamento do exercício anterior ou até 50 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Então, as sanções são muito fortes, as empresas precisam se preparar, criar normas e criar principalmente, isso eu insisto, a cultura da segurança da informação. Se nós temos informações dos nossos clientes, nós devemos tratá-los com segurança e com ética. As grandes vantagens, pelo que você me falou, pelo que você acabou de falar aqui, as grandes vantagens dessa lei está mais para o usuário, é isso? Exatamente. A ideia é proteger o usuário e também proteger a empresa. Entenda o seguinte aspecto. Se eu sou uma empresa que estou em conformidade com essa legislação, eu automaticamente estou abrindo o meu mercado para ser acessado por outras empresas que têm interesse em transacionar comigo. Então, se eu tenho lá uma política de privacidade, onde eu declaro exatamente o que eu vou fazer com os dados dos meus clientes e como que eu estou seguindo a legislação vigente, as empresas automaticamente vão ter interesse em comercializar os seus produtos e serviços com a minha empresa. Com relação ao usuário, eu preciso me preocupar como dono de empresa, não só com os usuários que são os meus clientes, mas também com os meus funcionários, que não deixam de ser também meus usuários. Então, assim, se você está fazendo um processo de recrutamento de profissionais, a partir do momento que você coloca quais são os dados que você precisa para aquele funcionário, você tem que ser extremamente direcionado para as informações que você precisa. Então, se você precisa contratar uma pessoa de faixa etária tal, determina a faixa etária. Se você precisa de determinado sexo, determina o sexo. Com determinada experiência, determina a experiência. Se porventura essa empresa recebeu um monte de currículos e não contratou esse profissional, ela automaticamente tem que descartar essas informações da sua base de dados. Entendeu? Uhum. Mas vamos lá. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui e daqui a pouquinho a gente volta e tem uma pergunta, mas eu vou fazer depois. Segura aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Clube de Negócios e hoje Hélio Abreu, ele que é especialista em direito digital, para falarmos sobre a nova Lei Geral de Dados. A gente estava falando aqui sobre a proteção de dados, como as empresas devem agir. As empresas podem comercializar os dados que elas obtêm? Adriano, a partir da concepção dessa lei, todos os usuários vão ter que autorizar o uso dessas informações. E essa autorização ela é limitada a ser utilizada pela empresa para os fins da empresa e não para comercialização. Caso no contrato, na política de privacidade, deixe claro que abriria essa possibilidade de comercializar, tem que estar explícito no contrato e daí ter de preferência na primeira cláusula, não naquela última embaixo com umas letrinhas. Letra legível, para mostrar para o usuário que ele está autorizando. E preferencialmente que isso seja questionado novamente. O senhor tem certeza? Olha, nós podemos comercializar? O que existe hoje no mercado é o fato de você utilizar dados estatísticos. Então, eu, por exemplo, eu tenho 100 funcionários na minha empresa, eu posso fornecer informações dizendo que tanto são homens, tanto são mulheres, tanto são formados, tanto são especializados, etc. Mas não especificando o nome da pessoa, os dados pessoais de cada um. Então, tem que ter um consentimento escrito. Como a gente falou lá no começo do programa, às vezes a gente recebe ligação, mensagem de uma empresa que a gente nunca teve vínculo algum. Fica provado que houve um vazamento de informação. Isso. Da onde, como, quase que impossível saber. Mas se eu nunca tive
vínculo com a empresa A e essa empresa me ligou. Eu posso entrar com uma possível ação contra essa empresa, alguma coisa assim? Como que eu devo agir nesses casos? Pode e deve. Hoje, se você recebe uma ligação, você pode tirar uma fotografia do número do telefone que você recebeu aquela ligação, criando um histórico de provas para que você ajuize uma ação de danos morais e ou materiais contra essa empresa, pedindo para que essa empresa te explique, através de uma ação judicial, como que ela chegou nos teus dados. Então, se ela não souber explicar, ela estará inserida no contexto de previsão de sanção e multa. Então, automaticamente, se você nunca foi cliente desse determinado prestador de serviço e de repente você começa a ser assediado por ele, eu tenho certeza que a partir do momento em que a lei entrar em vigor e as primeiras multas começarem a aparecer, as empresas vão segurar automaticamente esse assédio. Com a experiência que você tem nessa área, te passa pela mente uma possível argumentação da empresa, eu consegui através disso daqui para de repente conseguir se livrar dessa multa? Não? Ela não vai ter como provar se ela não gerou um documento que você deu aceite formal para ela. Aceite formal não é uma política de privacidade, apertou aceite e morreu o assunto. Bem, aproveito até esse momento para pedir para os associados, todo e qualquer cadastro, leia o termo de uso e a política de privacidade. É mania do brasileiro não ler. Então, eu hoje, por exemplo, entrei no Facebook, está lá escrito, é de graça e sempre será. Não é de graça. Todas as informações que você está transacionando naquele ambiente estão sendo comercializadas. Então, leia a política de privacidade e dê o aceite correto. Essa lei faz com que as empresas deixem mais claro essas informações para os usuários. Então, você pode gerar provas, pode mover ação e a tua chance de sucesso é muito grande. A empresa vai ter que provar que você não fez o cadastro. E aí é que ela acaba perdendo a ação. Se a empresa chegar e falar, eu consegui o telefone do Abreu através de uma ligação que eu fiz para o Adriano e o Adriano me indicou o Abreu como um possível cliente. O Abreu não autorizou. Então, ela pode ser penalizada, exatamente. O aceite é esse, você tem que ter autorização. Eu como usuário, posso pedir para a empresa, me prove data, hora, minuto e segundo, o dia que eu aprovei que os meus dados pudessem ser comercializados ou usados por você. Se eu nunca fiz o cadastro, a empresa não tem como provar. A partir de 2020, a lei entra em vigor. Já existe, claro que deve existir, mas como o pessoal pensa em fazer a fiscalização? Porque criar a lei, de uma certa maneira, é mais fácil do que gerar a fiscalização. Já tem isso? Como vai ser feito esse processo todo? O governo atual sancionou a lei e deixou para o próximo governo, que nós ainda não sabemos quem será, com a incumbência de criar um órgão fiscalizador. Como nós temos hoje a Anatel, né, seria um órgão fiscalizador, não sabemos ainda o nome nem nada, mas que vai ter como obrigação fiscalizar. E a gente não pode esquecer que no ambiente de empresa, nós teremos que nomear um responsável pelo tratamento dos dados. Então, dentro de uma organização, nós temos que ter lá um determinado funcionário ou funcionária responsável para ser este órgão fiscalizador. Questionar o tratamento de um determinado dado porque um usuário reclamou, esse responsável vai ser a pessoa que vai levantar as informações e repassar para esse órgão fiscalizador. Então, nós temos que ter a criação da cultura, a estrutura dentro da empresa adequada para reagir no caso de ser acionado e um órgão fiscalizador para agir no caso de um usuário que o acione, né? Desde 2008, você já vê nessa área, a gente fala, direito digital é algo novo, né? Não tão novo assim, né? Você está desde 2008 nessa área, como a gente falou, 2020 está logo ali. Como você também falou, precisa criar cultura, ter ali um departamento dentro da empresa para cuidar disso a partir de 2020, para as pessoas que já querem se programar para isso, para não deixar para a última hora, o famoso jeitinho brasileiro para a última hora. Como que elas podem fazer para entrar em contato com vocês? Como que é o serviço prestado por vocês?
Olha, o meu escritório atua na área do direito digital há 10 anos. E há 10 anos eu sempre escuto essa observação, nossa, que assunto interessante, assunto novo. Não é tão novo assim. Hoje não existe negócio, não existe empresa, não existe relacionamento comercial que não seja também feito pelo mundo virtual. Então, se nós estamos falando de uma proteção de dados pessoais, nós estamos falando em tudo que nós tratamos hoje de informações. O que o meu escritório faz? Assessora todas as empresas no sentido de criar normas, estabelecer regras, baseado, obviamente, na legislação, como um código de conduta, explicando para o seu colaborador como tratar as informações, como tratar login e senha, como se portar na internet, como tratar os dados dos seus clientes e como protegê-los. A partir do momento que a empresa começa a se precaver com relação à lei, ela começa a estar em conformidade com todas as outras exigências que existem no mercado. Os próprios juízes nas ações já consideram as empresas preparadas para o uso da tecnologia, quando elas chegam já com esse conhecimento, o ajuizamento de ação é muito mais tranquilo e as decisões são muito mais tranquilas. E para quem quiser entrar em contato, quais são os canais? Telefone, site, e-mail? Pois é, o escritório hoje, apesar de virtual, nós estamos instalados em Curitiba. O telefone é 41999761166. O site é www.helioabreu.adv.br e o meu e-mail é helio@helioabreu.adv.br. Hélio, muito obrigado pela tua participação aqui e vamos torcer para que em 2020 as empresas estejam todas já dentro dessas normativas para ninguém precisar ficar correndo aí e de repente acabar sendo multado porque não se adequou às normas da lei. Né? Exatamente, eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez insisto, prestem atenção nesse prazo, o prazo não é longo e todas as empresas terão que se adaptar a isso. Isso aí, o programa de hoje fica por aqui, a gente volta no próximo programa. Tchau!